de Deus. Quero te convidar a ler, o Senhor colocou algumas palavras no meu coração, que aliás Ele vem falando desde sábado. E eu quero que você compartilhar com você para a gente iniciar em Juízes 15. Juízes 15, nós vamos ler do 11 ao 20. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer que existe um rio nesse lugar. Esse rio é a presença de Deus. E água, é sobre água que o Senhor tem falado muito comigo, né? Não sei se tem chovido tanto, mas a água na palavra de Deus, ela denota vida, né? A água, ela denota limpeza, ela denota purificação. E nessa tarde o rio de Deus está passando nesse lugar em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor lá em Juízes 15, do 11 ao 20. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Porque, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhes falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir a rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou deles, e as cordas que ele tinha nos braços lhe tornaram como fios de linhos que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Aleluia. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu destes grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede? E cairei eu nas mãos destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Amém? Pode ser sentado, glória a Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que nós estamos lendo sobre o livro de Juízes. No livro de Juízes, não havia um rei, não havia um líder ali, um líder fixo. E Deus ele levantava juízes para julgar e para defender o povo de Israel. Eles não tinham um rei sobre eles como as outras nações. E juízes de época em época, de situação em situação, eram levantados para defender Israel dos seus inimigos. Olha, levantados eram esses inimigos pelo próprio Deus, quando Israel saía do curso, do direcionamento de Deus. Quero dizer que nesta tarde o Senhor está falando de obediência. O Senhor está nos ensinando a obedecer a sua palavra. O Senhor está nos ensinando a sermos abençoados. E os juízes, cada juiz, eles eram levantados. O povo de Israel, eles pecavam, eles saíam da presença de Deus, mas pecavam como? Eles entravam em idolatria, eles adoravam outros deuses, eles se davam ali, era proibido entre eles casar-se com povos que não pertenciam aos hebreus, ao povo de Deus. E eles, em alguns momentos, assim como o próprio Sansão se apaixonou por uma mulher que não era israelita, que não era ali povo de Deus. E quando eles se levantavam em pecado, Deus levantava, e aí eles
venciam, porque a prova começava a apertar, porque a situação começava a ficar difícil, e em resposta à oração do povo que se voltava para Deus, ele levantava os juízes. E nesta ocasião, o juiz levantado por Deus foi Sansão. E a palavra nos conta que o povo filisteu, acho que o maior inimigo do povo de Israel eram os filisteus. Nós podemos ver durante todo o livro de Reis, livro de Crônicas, que o maior inimigo que o povo de Israel enfrentava eram os filisteus. Ora, os israelitas ganhavam uma batalha, ora os filisteus ganhavam uma batalha, ora os judeus ganhavam a batalha, ora os filisteus ganhavam a batalha. E quando os filisteus ganhavam a batalha? Quando o povo desobedecia a Deus. Mas quando o povo estava ali firme, buscando na presença de Deus, como você está nesta tarde, Deus enviava socorro, Deus enviava livramento, Deus enviava a vitória. Aleluia! E aqui a palavra do Senhor, ela nos conta que Sansão, houve uma situação ali, ele ia se casar com uma moça, o pai dessa moça deu a sua noiva ao seu amigo, diz a palavra do Senhor, e ele se revoltou ali e criou uma situação que queimou toda a lavoura ali do seu sogro, porque ele queria dar a sua filha caçula em casamento, já que a outra havia se casado. E Sansão faz essa retaliação contra a casa daquele homem. E aí queima toda a colheita, todo o plantio daquele povo. E quando eles vão tirar a satisfação, contam. E quem fez isso? Eles falam o genro, eu não me recordo agora aqui o nome do seu sogro. E aí eles falam, então foram lá e mataram o sogro e a moça que deveria ser esposa. E Sansão, e vão atrás de Sansão, e eles pedem ali para o povo judeu. Eles chegam ali em Judá e eles falam, olha, o que vocês querem? Nós estamos em paz, momento de paz, não estamos fazendo nada. Não, nós viemos buscar Sansão. Eles vão objetivamente com o exército ali dentro do território para buscar Sansão. E o povo de Judá, com medo, eles sabem, descobrem onde Sansão está escondido e vão até ali buscar Sansão. E Sansão os faz prometer, vocês não vão me matar. Eles dizem, não, só vamos te entregar, vamos te amarrar com cordas fortes e vamos te entregar. Eu quero te dizer nesta tarde que se o teu inimigo, ele tem tentado impedir o seu caminhar, se ele tem tentado amarrar literalmente os seus caminhos, paralisado o seu avanço, o seu crescimento, aquele próprio povo de Judá era um povo que era da mesma, que clamavam o mesmo Deus, que buscavam o mesmo Deus, que estava entregando Sansão nas mãos do inimigo, talvez na sua casa, talvez de repente um parente, alguém também que confessa, que conhece sangue do seu sangue, ou talvez alguém que esteja tramando contra a sua vida, te entregando nas mãos dos inimigos. Mas eu quero te dizer nesta tarde que nada pode impedir Sansão de lutar pela sua libertação, de lutar pela sua vida. Nada, nem ninguém pode impedir você de lutar, de orar, de buscar a Deus pela sua vitória. Não houve cordas que prendessem as mãos ali de Sansão, não houve homens que o seguravam, porque a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e pelo Espírito de Deus, Sansão venceu, quebrou aquelas cordas e entrou, saiu ali. Eu quero te dizer que você vai sair do abatimento da sua alma. Se existe um espírito de paralisia sobre você, se em algum momento você tem falado para Deus, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei por onde começar, eu não sei como resolver, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que Ele não nos deixa confundidos, que Ele não nos deixa enganados, e diz assim, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nesta tarde toma a sua vida e te direciona, e te ensina o caminho a seguir, e te ensina como agir, e te leva em caminho à sua vitória. Receba em nome de Jesus. Aleluia. E Sansão ali, enquanto eles levavam, quando ele se deparou com aquele exército, o Espírito de Deus veio sobre a vida dele e o fortaleceu.
O Espírito de Deus, ele vem sobre a nossa vida para nos fortalecer. Não, nós passamos, como já disse aqui na ministração da oferta, a gente passa por prova sim, a gente passa por dificuldades sim, nós estamos neste mundo, mas quando o Espírito, quando nós temos essa ajuda extra, que eu também já falei, é uma ajuda diferenciada do Espírito de Deus que está sobre a nossa vida. Esse Espírito maravilhoso passa conosco. Você não está sozinho no meio dessa prova, você não está sozinho nessa dificuldade, nesse problema. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Receba a força de Deus que você está precisando. Amém? Ele nunca vai te deixar, nunca vai te deixar. E aí Sansão, com a força do Espírito de Deus, quebra aquelas cordas e ele começa a lutar. A palavra diz que com uma queixada de animal que ele encontra pelo caminho, Sansão vence 1000 homens. Não importa o tamanho do problema, isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta tarde. Não sei o tamanho do problema, o tamanho da dívida, é cargo da pessoa que está te perseguindo. Não importa qual é o tamanho do problema, qual é a situação. Ele venceu 1000 homens, uma pessoa só com Deus, uma pessoa só confiando em Deus. Ela é maioria, sempre. Aleluia. Ontem eu amei aqui a ministração. Ontem à noite quem ministrou foi o pastor Ivan, e ele leu ali a história de Ezequias, quando Senaqueribe veio invadir o reino, e diz a palavra do Senhor que Senaqueribe estava com o seu exército, mas pelo clamor de Ezequias existia um exército contra o reino, contra Jerusalém, mas o clamor de Ezequias fez com que o Senhor enviasse um anjo, apenas um anjo, e ele desbaratou o exército que se levantou contra Jerusalém. Eu quero te dizer que o Senhor está trazendo livramento sobre a sua vida. O Senhor está enviando anjo a teu respeito, quando por terra toda barreira, todo impedimento, toda conspiração, tudo que Satanás tem tramado contra a sua vida, cai por terra hoje em nome de Jesus. Aleluia. E Sansão, ele mata aqui aqueles 1000 homens com a força de Deus, com o poder de Deus. Ele vai para cima com aquela força poderosa de Deus. Quando a gente está com a força de Deus, nós não tememos, não tema. Se aproprie desse poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Ele já foi liberado. Se aproprie desse poder do Espírito Santo de Deus, amém? E aí diz que ele, ao matar 1000 homens, ele se sentiu tão cansado, que aí ele temeu, porque as forças dele haviam se acabado. Porque aí aquela força, aquela fúria que veio sobre ele, fazendo com que ele se levantasse em reação, defendendo a sua própria vida, havia se acabado. E aí diz que ele faz uma oração ao Senhor: até aqui eu venci, o Senhor me ajudou até aqui, me ajudou a vencer esse inimigo, e agora eu vou morrer de sede. Ele estava querendo dizer: Senhor, o exército não me matou, agora a sede vai me matar. Eu quero te dizer, meu amigo, que nós, minha irmã, meu irmão, que a única coisa que nós não podemos viver sem é a presença de Deus. A única coisa que você não pode viver sem é essa água viva, que é Jesus. Somente Ele. Quando Sansão sentiu sede, quando ele sentiu a ausência dessa água, aí sim nós nos enfraquecemos. Quando nós estamos vazios da presença do Espírito Santo de Deus, às vezes a gente luta tanto, e chega um momento realmente que a gente fica cansado, que a gente quer largar tudo. Talvez você tenha pensado: eu não quero mais, eu desisto, chega, eu abro mão, eu estou cansada. Talvez você está lutando por aquilo que é direito seu, mas é tanta luta, tanta prova, e você está querendo desistir. Não desista. A palavra do Senhor diz nesta tarde: não desista, porque eu estou enviando socorro. Não desista, porque eu justifico
justifico. Não desista, porque eu falo onde você não pode falar. Eu entro onde você não pode entrar. Eu toco onde você não pode tocar. Eu transformo esta situação e te dou vitória. Aleluia! Deus é poderoso. E quando Sansão pensa que vai morrer de sede, quando ele pensa que não tem mais jeito, agora eu vou morrer porque não tem, sem essa água, sem a presença, eu não consigo caminhar. Então eu quero que ele clamou, eu quero que você clame quando você estiver cansado. Deus, eu não tenho mais força. Deus, eu não estou conseguindo mais, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que fazer. Eu já recorri, eu já silenciei, eu já falei, eu já concordei, mas nada está bom, nada está resolvendo. Pai, eu não aguento mais, eu preciso da sua presença, eu preciso dessa água viva, me fortalecendo novamente. E aí diz a palavra de Deus, que o Senhor ouviu o clamor de Sansão e a água, o Senhor criou uma fonte de água. Não existia, a palavra aqui é clara, minha Bíblia diz que foi de uma queixada, parte da queixada, mas tem outras traduções que diz que foi numa rocha. Brotou a água, ela tinha uma rachadura, e a oração de Sansão, o pedido de socorro, o pedido de clamor de Sansão, fez com que a rachadura daquela queixada, a rachadura daquela rocha se transbordasse em água, para matar a sua sede, para saciar a sua sede, para fortalecer, para reanimar, para trazer força, para trazer ânimo, para colocar de pé. Aleluia! Nesta tarde o Senhor te coloca de pé. Nesta tarde o Senhor te dá novos horizontes, novas estratégias, novos caminhos. Amém? Toma posse. Em nome de Jesus, o Senhor não esqueceu de você. Em algum momento, eu acho que Sansão falou: o Senhor me ajudou tanto até aqui, me ajudou tanto até aqui, agora estou me sentindo tão cansado, que a impressão que eu tenho é que o Senhor me abandonou. É que o Senhor me abandonou. Mas não, o Senhor não tinha abandonado. Ele ainda está, nós habitamos ainda num templo físico. A nossa carne, ela é falha. Emocionalmente, nós ainda ficamos afetados, sim. O que nos tira dessa afetação emocional é a palavra de Deus. Porque quando as nossas emoções dizem, você não vai conseguir mais, a palavra de Deus diz, só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Quando as nossas emoções dizem, agora não dá mais, não vai mais, a palavra de Deus diz, não desista, porque aqueles que desistem, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não podemos ser afetados pelas nossas emoções. Eu quero nesta tarde que você coloque os seus olhos no Senhor. Todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor, todas as vezes que nós colocamos os olhos no problema, nós começamos a ver o tamanho do problema, nós começamos a mensurar, começamos a analisar qual o grau da dificuldade, e aí automaticamente a gente já começa a se imaginar prejudicado, a gente já começa a se imaginar ofendido, a gente já começa a se imaginar humilhado, e quem traz isso na nossa mente é Satanás, porque o que Deus quer é que nós coloquemos os olhos na sua presença. E quando eu coloco meus olhos na presença de Deus, quando eu coloco a minha atenção na palavra de Deus, eu me vejo vitoriosa, eu me vejo vencedora, eu me vejo alegre, eu me vejo sendo honrado, eu me vejo sendo exaltado, porque é isso que a palavra de Deus tem para a minha vida. Eu não posso colocar os meus sentidos à disposição das minhas emoções. Coloque os teus sentidos no Senhor e no seu poder, amém? Glória a Jesus, louvado seja, Senhor, o seu nome. E aí a gente está falando, quantas vezes o Senhor, aqui diz a palavra de Deus que Sansão, brotou água para Sansão. O povo ali de Israel no deserto era um povo rebelde, um povo que tirou, nós aprendemos que Moisés
era conhecido como o homem mais manso da terra. Mas aquele povo rebelde de Israel, andando naquele deserto, eles conseguiram tirar a paciência ali de Moisés de tal forma que nós aprendemos que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, porque em um momento de irritação, ele agiu segundo a sua emoção. Quando há uma ordem de Deus, o povo ali estava com sede, e aquele povo murmurando na cabeça ali de Moisés, dizendo que era melhor ter escravo. O tempo todo eles olhavam para o Egito, o tempo todo eles olhavam para trás, o tempo todo eles pensavam no passado, pensando, olhando para a situação, dizendo que iam morrer de sede, dizendo que iam morrer de fome. E Moisés ali, num momento de ira, Deus fala para ele: fala, Moisés, com a rocha. Fala com a rocha e ela vai liberar água. E Moisés, irritado, ele bate na rocha com o cajado. E por bater na rocha com o cajado, ele desobedece, ele faz de uma forma irritada. E o Senhor Santo, poderoso, do jeito que é o Senhor, presença poderosa, sensível de Deus, não foi isso que ele falou para Moisés. Ele disse: fala com a rocha, porque dela sairá água. Mas eu quero que você preste atenção, que mesmo aquele povo sendo rebelde, de dura serviço, diz a palavra de Deus. O que é dura serviço, pastora? É aquela pessoa que não se curva, que não obedece, não se permite ser transformada pelo Espírito de Deus. Deus, Ele quer trabalhar em todas as áreas das nossas vidas, colocar a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. E muitas vezes nós não permitimos Deus transformar, Deus trazer para a nossa vida uma forma vitoriosa de viver. O Senhor quer nesta tarde a minha e a sua obediência para vivermos em vitória, para sermos abençoados. E eu quero que você entenda que o Senhor não para de nos amar, não para de nos socorrer. Mesmo aquele povo ali rebelde, mesmo aquele povo que conseguiu tirar a paciência de Moisés, Deus liberou água para matar a sua sede. Deus trouxe a água que eles precisavam. Eu quero dizer para você que a água que você precisa está chegando, que Jesus está entrando nesta situação, que Jesus está entrando com propósito nesta situação para fazer algo em benefício da sua vida. Amém? Porque o nosso Deus, Ele trabalha com propósito. Deus tem propósito em todas as situações. Deus não esqueceu, Deus não está dormindo, Deus não está cochilando. A palavra de Deus, Salmo 121, não cochila e não dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda está constantemente trabalhando em favor da sua vida, trabalhando em favor da sua vida incessantemente. Outra palavra que nos traz, que faz com que a gente veja que Deus, Ele cria. Eu quero que você acredite, ainda que não existe o que você precisa, está nas mãos de Deus. Se o que você precisa não está na mão de ninguém, ela está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de alguém, Deus, todo o coração se inclina à vontade de Deus. Deus, Ele usa quem Ele quiser para abençoar a sua vida e realizar os seus sonhos. E aí eu quero te dizer que o que a gente está se atentando hoje é que Deus cria meios, circunstâncias, ainda que elas não existam, para nos dar força e para realizar os nossos sonhos. Falando de água, sábado eu pude ministrar ali na consagração a palavra que diz que Sara teve o seu filho, e em dado momento ela achou que seu filho já não mais tinha condição de crescer com o filho de Agar, que era sua serva, que ela tinha dado para coabitar ali com Abraão, para engravidar, para que a descendência dele fosse sucedida como Deus havia prometido. Sara quis dar uma ajuda para a promessa de Deus. E aí, quando o filho de Sara nasce, quando a promessa de Deus se cumpre, Ismael já era grandinho, e ela não estava concordando com a presença daquela criança dentro da
casa dela e ela fala para Abraão: manda essa escrava embora com o seu filho, porque eu não quero que ele cresça juntamente com o meu filho. E a palavra de Deus diz que Abraão não concordou, Abraão não gostou, mas o próprio Deus disse a Abraão: ouve Sara, manda Agar e seu filho embora, porque eu cuidarei deles, porque dele eu também farei uma grande nação, porque é seu filho. E assim Abraão obedece Sara. No dia seguinte de manhã, diz a palavra do Senhor que Abraão despede ali Agar e seu filho com outra de água e a manda errante para o deserto. E eu quero falar justamente sobre Agar. Eu fico imaginando essa mulher saindo errante pelo deserto com uma criança nos braços, sem saber para onde ia, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhuma perspectiva de salvação. O que estava diante daquela mulher, naquela seca, naquele deserto, naquela falta de direcionamento, era a morte que estava na mente daquela mulher. E a palavra diz que chegou um momento que já não tinha mais água para não ver o seu filho morrer. Está lá em Gênesis 21. Ela colocou o menino em um determinado lugar e afastou-se a um tiro de flecha para não ver a criança morrer. Mas quando Agar pensa que aquela criança vai morrer, eis que um anjo brada do céu: Agar, Agar, por que estás chorando? Porque o Senhor veio socorrer a Ismael. O Senhor veio socorrer. E aquela mulher, em meio ao seu desespero, quando ela abre os olhos, ela vê uma fonte de água em meio ao deserto. E aquela mulher que pensou que fosse morrer, aquela mulher que pensou que o seu filho fosse morrer, aquela mulher que pensou que tudo estava acabado, retoma a sua vida com aquela água colocada ali estrategicamente no seu caminho. E aquela água viva transforma o seu viver. E ela começa, aquela mulher vê o seu filho crescer, e aquela mulher vê o seu filho prosperar, aquela mulher vê o seu filho se casar, e ela se torna mãe de príncipe. Alguém que pensou que morreria de sede no meio do deserto foi acolhida, acudida, foi socorrida por aquela água que o Senhor criou naquele momento. Eu quero que você saiba que essa mesma água, ela está aqui neste lugar. A água de Deus, ela está aqui neste lugar para saciar a sua fome e a sua sede e te dar força para caminhar. O Senhor está entrando com providência. Em nome de Jesus, receba, irmão, meu irmão, minha irmã. O Senhor, Ele está entrando com providência. Ele vai mudar essa situação. Você não vai ficar envergonhado, você não vai ficar confundido. O Senhor vai mudar esta situação. A água do trono de Deus, ela está vindo na sua direção. Receba, receba a força de Deus, receba o refrigério de Deus, receba a estratégia de Deus, receba em nome de Jesus o livramento para esta situação, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor e fique de pé, em nome de Jesus. Vocês entenderam a palavra, receberam, em nome de Jesus, receba, porque eu estou no mistério com água, desde quinta-feira, sexta-feira, que o Senhor está me falando dessa água viva. Receba, porque o Senhor é a própria água viva. Nosso Deus, Ele não tem nada com a morte, nosso Deus não tem nada com a miséria, nada com a tristeza, nada com a enfermidade. Nosso Deus é vida, vida em abundância, amém? Glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai, engrandecido Senhor de Israel, nós estamos na sua presença, Pai, agora gratos por esta palavra, gratos pelo consolo, gratos pelos louvores. Muito obrigada, Deus amado, Deus querido. Eu creio na vitória do seu povo, eu creio no livramento que o Senhor está derramando nesta tarde, nas estratégias, meu Pai. Eu creio em nome de Jesus Cristo que o Senhor já liberou dos altos céus, Pai amado, Deus querido, esta água viva que vai saciar a necessidade do teu povo, meu Pai. Esta água viva que vai se encaixar na situação, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que os seus filhos estão clamando nesta tarde. Muito obrigada, Senhor, pela vitória dos meus irmãos. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus.
Amém, amém. Que o Senhor venha fortalecer grandemente a vida de cada um de vocês. Essa sexta-feira já é Natal. Eu quero desejar para cada irmão um Natal abençoado. Eu sei, assim, talvez a família de vocês como a minha, na minha família, todo ano a gente se reúne, na família do meu esposo, na verdade, no Natal, todas as vezes a gente se reúne ali e são umas 30 pessoas comemorando junto, e esse ano vai ser diferente. Esse ano cada um vai passar ali na sua casa, até a maioria, pelo menos, por proteção ao meu sogro, que é uma pessoa já de bastante idade, e a gente quer proteger, guardar. E talvez a gente fique um pouco triste, né, por não passar, por não poder visitar, por não poder estar perto, por não poder fazer a aglomeração da festa, mas nós estamos alegres, porque o nosso Deus tem nos protegido e tem cuidado de cada um de nós até aqui. E eu quero profetizar sobre a sua vida um Natal próspero, cheio de paz, cheio da presença de Deus na sua casa. Em nome de Jesus, que a sua mesa esteja ali segundo a sua vontade, segundo o desejo do seu coração. O Senhor envia do norte, do sul, do leste, do oeste, toda a provisão que você precisa para que o seu Natal seja uma grande bênção, em nome de Jesus, amém? Aleluia. O Senhor é meu pastor, eu tudo posso. Se Deus é por nós, vencendo vem Jesus. Que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós. Amém? O culto está encerrado. Vamos em paz. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero só também avisar que a partir de segunda-feira que vem o culto começa oficialmente às 15h30, tá bom? Não mais às 3, às 15h30. Em nome de Jesus, em ponto, tá bom? Deus abençoe. Tô.